Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, estejam se dedicando aos estudos, ok? Pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E outra coisa, sempre que for possível, faça um print da tela, daquela tabela, daquele gráfico, daquele conceito, daquela reação. E aí você vai passar para o seu caderno essas informações e você vai continuar os seus estudos. Show de bola? Bom, a nossa aula, nós vamos trabalhar o conceito do balanço energético na alimentação. Turma, é uma aula introdutória para o tópico termoquímica. Termoquímica é um conteúdo do segundo ano, que nós vamos trabalhar a ideia de calor envolvido nas reações químicas. Toda reação química ela pode liberar ou absorver calor. Vamos estudar isso em aulas mais para frente, ok? Mas como forma da gente iniciar esse estudo da termoquímica, vamos trabalhar hoje, nessa aula, a ideia do balanço energético na alimentação. Os alimentos eles são formados por substâncias químicas. Essas substâncias químicas elas vão apresentar um conteúdo energético nelas, nas ligações que compõem aquela estrutura, e numa reação química desses componentes, essas ligações vão ser quebradas e aí vão liberar energia, certo? Então acompanhe a aula. Bom, a gente já inicia com um tópico bem interessante. Olha só, alimentar-se bem é um grande passo na busca de uma vida longa e de qualidade. Então, a alimentação é essencial para que isso aqui aconteça, porque a gente tenha uma vida saudável. Então, a gente fala de alimentação saudável, ok? Bom, na nossa alimentação deve conter proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, sais minerais e fibras. Deve haver um equilíbrio entre esses componentes. Nós não podemos, na nossa alimentação, exagerar mais para uma substância, mais para um tipo de nutriente, em detrimento de outros, porque aí nós vamos desequilibrar esse balanço energético. Tá ok? Uma alimentação saudável, ela é essencial para o combate de diversas doenças, como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, diversos tipos de câncer, tudo bem? Então, para evitar, eu nem vou dizer atenuar, mas para evitar essas doenças, uma alimentação saudável é extremamente necessária. Turma, e nós vamos ver durante essa aula o conceito de caloria. Então, esse conceito de caloria ele vai aparecer diversas vezes. Caloria é o termo que indica a quantidade de energia fornecida por um alimento se ele for totalmente aproveitado pelo organismo. Se aquela quantidade daquele alimento, se ele for totalmente aproveitado na digestão, estamos falando de caloria. E a gente pode medir, estimar esses valores. E aí nós vamos dizer se um alimento é mais energético do que outro, porque ele vai liberar mais caloria do que outro. Show? Bom, e como medir essa quantidade de calorias? Aí nós vamos para um equipamento chamado de calorímetro. É o aparelho que mede a quantidade de calor liberada na queima ou combustão, são palavras sinônimas, de uma amostra de alimento. Um calorímetro, observe aqui na tela. Então nós vamos colocar em um recipiente a amostra do alimento, do nutriente que queremos determinar o valor calórico, certo?
Esse recipiente, essa cápsula, ela está em uma região que contém água, tá bom? E essa cápsula, essa amostra, ela vai ser queimada, né? Vai sofrer a combustão. E aí vai liberar calor. Bom, a água que está ao redor, ele vai absorver esse calor. E essa água vai sofrer um aumento na sua temperatura. Então, antes da reação começar, antes do processo começar, se mede a temperatura da água, daquela quantidade de água. E após a reação, se mede novamente. E vamos ver uma diferença na temperatura. Bom, uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Então, 1 caloria é o calor necessário para elevar em 1 grau Celsius 1 grama da substância água. Bom, vamos considerar, por exemplo, que foi efetuada a queima de 1 grama do açúcar sacarose, C12H22O11, num calorímetro que continha 1000 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Sendo que, após a reação, ou seja, após a queima desse 1 grama do açúcar, a temperatura final da água foi de 24 graus Celsius. Saiu de 20 e foi para 24 graus Celsius. Olha só, elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água, isso equivale a 1 caloria. Uma caloria. Elevar em 4 graus Celsius 1 grama de água gerou o quê? 4 calorias. Porque saiu de 20 e foi para 24 graus Celsius. Logo, 1 grama de água está absorvendo 4 calorias na forma de calor. Portanto, por analogia, eu posso dizer que 1000 gramas de água irá absorver 4000 calorias. 4000 calorias, turma, eu posso escrever como 4 cacau, 4 quilocalorias. Tá? O prefixo K quer dizer quilo, quer dizer 1000. Então, 4 quilocalorias são 4000 calorias. Então, nós podemos afirmar que o valor energético do açúcar, no caso sacarose, é de 4 quilocalorias por grama. Então, cada grama vai liberar 4 quilocalorias na forma de calor, energia. Uma outra forma de trabalharmos essa questão, ou esse conceito de cálculo da caloria, é usando a expressão Q igual a mc delta T, onde Q é a quantidade de calor absorvida ou liberada, M é a massa de água, C é o calor específico, nesse caso, o calor específico da água, e delta T é a variação na temperatura. Tudo bem? Então, olha só, olha o cálculo. Q igual. Qual é a massa de água? A questão fala que contém 1000 gramas de água. Né? 1000 gramas de água, se você estiver achando estranho, é 1 litro de água. 1 litro equivale a 1 quilo, 1000 gramas de água. Então, M igual a 1000 vezes. O C é o calor específico. Turma, para a água, esse calor específico vale 1. Esse valor ele depende da substância. Cada substância terá o seu calor específico. Né? Até porque o nome é calor específico. No caso da água, vale 1. O ΔT é a variação de temperatura, que nesse caso foi de 4 graus Celsius. Então, ficou 1000 vezes 1 vezes 4. 1000 vezes 1, 1000 vezes 4, 4000. 4000 calorias ou 4 quilocalorias, certo? Além de calorias, uma outra unidade de calor, ou de energia, melhor falando, é o joule. Qual é a relação? Uma caloria equivale a 4,18 joules. Portanto, 1 cacau, quilocaloria, vai equivaler a 4,18 quilojoules, kJ. Então, o valor energético do açúcar, agora transformado para joules, 16,72 quilojoules. Ok?
Então, assim, por meio dessa expressão, a gente determina o calor liberado ou absorvido, no caso, liberado, certo? Usando o calorímetro. Bom, e o poder calórico dos alimentos? Numa dieta balanceada, a quantidade de energia contida nos alimentos ingeridos deve ser igual à energia para a manutenção do nosso organismo. Se bater, tranquilo. Mas se ingerirmos mais do que consumimos, haverá uma sobra. Né? Haverá uma sobra. Isso vai ser transformado em lipídios, em gordura. Olha só, no caso dos carboidratos, são 4 calorias por grama, o valor energético. Para as proteínas, também 4 calorias por grama. Já os lipídios ou gordura são 9 calorias por grama. Então, qual é o nutriente mais energético? Os lipídios. Bom, sabendo dessas informações, olha só, um chocolate de 30 gramas de carboidrato, 30 gramas de carboidrato, 12 gramas de proteína e 40 gramas de gordura. Quantas calorias possui? Bom, são 30 gramas de carboidrato, 30 vezes 4, que é o valor energético por grama do carboidrato. 30 vezes 4, 120 calorias. De proteína tem 12 gramas, 12 vezes 4, 48 calorias. E lipídio ou gordura são 40 gramas, 40 vezes 9, 360 quilocalorias. Qual vai ser o total? 528 calorias. É o valor que vai ser liberado para o organismo, se alimentando, comendo esse chocolate. Então, conhecendo a composição do hambúrguer e do pão dadas na tabela, então vamos para essa questão. Ó. Nós temos aqui o hambúrguer, composto de 24 gramas de proteína, 20 gramas de gordura, 56 gramas de água. E o pão, qual é a composição do pão? 12 gramas e meio de carboidrato, 2,5 de proteína, 1,25 de gordura e 8,75 gramas de água. Aqui nós temos também uma outra tabela que vai apresentar o conteúdo energético da proteína, carboidrato, gordura e o valor da água. A água gera 0 quilocalorias. Tudo bem? Letra A. Calcule o valor energético obtido pela ingestão de um pão de 25 gramas e um hambúrguer de 100 gramas. Letra B. Determine quantos minutos uma pessoa deveria caminhar para consumir energia contida na ingestão desse lanche mencionado, sabendo que 1 hora de caminhada consome 263 quilocalorias. Vamos resolver? Então, primeiro a gente vai determinar o conteúdo energético do lanche, que é composto do pão e do hambúrguer. Então, o hambúrguer, 24 gramas de proteína. Então, vai ficar 24, que é a massa, vezes o conteúdo energético, que é 4. 24 vezes 4, 96 quilocalorias. A gordura, são 20 gramas de gordura. Então, 20 vezes o seu conteúdo energético, que vale 9. 90 vezes 9, 180 quilocalorias. Tudo bem? E nós temos 56 gramas de água. Isso vai gerar quanto de energia? 0, porque a água não apresenta o conteúdo energético. Então, no caso do hambúrguer, nós vamos ter 276 quilocalorias. E o pão? O pão nós temos 12,5 gramas de carboidrato, 12,5 vezes 4, que é o conteúdo dos carboidratos, 50 quilocalorias no total. Proteína, turma, 2,5 gramas. Então, 12,5 vezes 4, que é o conteúdo energético das proteínas. 2,5 vezes 4, 10. Gordura, 1,25. Então, 1,25 vezes 9, que vai dar 11,25. Mais um pouquinho de água. E aí, a água é 0. Tudo bem? Somando, 71,25 quilocalorias. Agora, vamos juntar o valor do hambúrguer e o valor do pão. 276 mais 71,25, 347,25 quilocalorias nesse lanche. Agora nós queremos consumir essa energia. Queremos gastar essa energia que nós recebemos na forma de uma
caminhada. Aí, olha só, a energia consumida durante a caminhada ela deve ser igual a 347,25, porque foi o conteúdo do lanche, que é o valor energético total. Sabemos que 1 hora, que equivale a 60 minutos, 263 quilocalorias vai ser gasto. Então, 60 minutos gasta 263 quilocalorias. X minutos, que é o tempo que queremos saber, será necessário para consumir os 347,25. Regra de 3 simples, meios pelo extremo. Vamos isolar o x, multiplicar e dividir. Qual foi o seu resultado? 79,2 minutos. Aproximadamente 80 minutos. 1 hora e 20 minutos de caminhada para esse lanche. Tranquilo, né? Bom, uma amostra de 2 gramas de alimento, ao ser queimada, dentro de um calorímetro com 2 kg de água, elevou a temperatura da água de 15 para 20 graus Celsius. Nós temos aqui o calor específico da água, 4 kJ por grau Celsius por quilo. Calcule 1. A quantidade de calor liberado em quilojoules na queima desse alimento. E 2. O valor energético desse alimento em quilojoules por grama. Quilojoules por grama. Vamos usar a fórmula Q igual mc delta T. Qual é a massa de água? 2 kg, 2.000 gramas. Vezes o calor específico em quilojoules, 4. Então, 2.000 vezes 4, vezes a variação da temperatura, a diferença de temperatura. Foi de 15 para 20, então essa diferença é de 5. Vamos apenas multiplicar, turma. 2.000 vezes 4, vezes 5, 40.000 joules, ou 40 quilojoules. Tudo bem? Agora, olha só, na questão B, no item B, o valor de 40 quilojoules, esse valor liberado, ele é para uma amostra de 2 gramas. 2 gramas. Para 1 grama, será metade, Aqui na tela até coloquei a regra de 3, mas poderemos fazer esse cálculo mentalmente. Vai ser a metade. Qual é a metade de 40? 20. 20 quilojoules. Então, esse é o valor energético, 20 quilojoules por grama do alimento. Mais uma questão para a gente encerrar. Em tempos de racionamento de energia elétrica, o primeiro alvo é sempre o banho no chuveiro elétrico. Num banho breve, consome-se em média 30 litros de água, com temperatura em torno de 45 graus Celsius. Como a água do reservatório normalmente se mantém a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, calcule a quantidade de calor em joules necessária para elevar a temperatura desse volume de água à temperatura do banho. Nós temos aqui as informações, o calor específico, o valor da transformação da caloria para joules, a massa de água, 30 litros. 30 litros são 30.000 ml. 1 grama equivale a 1 ml. Então, vou ter 30.000 gramas. Também poderíamos trabalhar assim. 1 litro é 1 quilo. 1 litro equivale a 1 quilo, ou seja, 1 litro equivale a 1.000 gramas. 30 litros, 30.000 gramas. E vamos para a fórmula da quantidade de calor, Q igual a mc delta T. Qual é a massa de água? 30.000, 30.000, a massa de água, 30.000 gramas, vezes o calor específico é igual a 1, então 30.000 vezes 1, vezes a diferença de temperatura. 45 menos 25, que é a variação, é igual a 20. Então, 30.000 vezes 1 vezes 20 vai dar 600.000 calorias. Como ele quer esse resultado em joules, o que nós vamos fazer, turma? Dividir por 4,18. Então, 600.000 dividido por 4,18, 143.540 joules, ou 143,54 quilojoules. Ufa! São alguns cálculos, mas são cálculos simples, usando regra de 3, multiplicação. Sempre que tivermos uma fração, a gente pode simplificar essa fração, tudo bem? São cálculos simples, dá para a gente trabalhar perfeitamente. Então, uma aula para a gente
introduzir esse conceito de calor, né, calor, e nós vamos ver daqui para frente que as reações químicas ou liberam ou absorvem calor. Tudo bem, turma? Muito obrigado e até a próxima.